Passei 10 anos procurando minha irmãzinha. 10 anos sem dormir direito, sem conseguir respirar fundo, carregando o peso esmagador da culpa como pedra amarrada ao peito. Eu tinha 16 anos naquele dia terrível, e Elowen apenas 6. Lembro do cheiro de queimado que encheu a casa, do grito agudo de nossa mãe, dos hematomas roxos e dourados espalhando-se pela pele delicada de Elowen, como tinta derramada sobre tela branca. Não eram marcas de violência. Descobri depois. Eram sinais de um poder imenso demais, tentando explodir de dentro de um corpo pequeno demais para contê-lo. Seu lobo era ancestral, antigo, maior que qualquer um já visto em nossa linhagem. E naquele dia, ele quase a matou tentando nascer. Minha mãe morreu segurando Elowen, tentando conter a transformação com as próprias mãos nuas. Senti o cheiro de sangue misturado com magia quando entrei no quarto e encontrei os 2 corpos no chão. Minha mãe imóvel, olhos abertos fitando o nada, e Elowen respirando pesadamente, consciente mas distante, como se parte dela tivesse ido embora junto com nossa mãe. E então ela olhou para mim com aqueles olhos azuis que eu conhecia tão bem, mas que naquele momento pareciam de uma estranha. Levantou-se cambaleante, recuou quando tentei me aproximar e correu. Correu para a floresta proibida antes que eu pudesse sequer gritar seu nome. Eu deveria ter ido atrás imediatamente. Deveria ter largado tudo e seguido aquela criança assustada para dentro da escuridão das árvores. Mas fiquei paralisada olhando o corpo de nossa mãe, o sangue escorrendo entre os dedos dela, a expressão de terror congelada em seu rosto. Quando finalmente consegui me mover, já era tarde demais. A noite havia caído. A floresta havia engolido minha irmã. E eu sabia no fundo da alma, que nunca mais a veria da mesma forma. Descobri depois, muito depois, que Kael Nightshade a encontrou naquela mesma noite. Ele me contou durante uma das nossas conversas silenciosas à luz da lareira, voz grave e carregada de uma ternura que não combinava com sua reputação de rei impiedoso. Estava patrulhando as fronteiras de seu território, quando sentiu o cheiro. Sangue fresco, magia descontrolada e medo puro. Seguiu o rastro até encontrar uma criança encolhida na base de um carvalho antigo, tremendo violentamente, coberta de hematomas que brilhavam fracamente na escuridão como constelações dolorosas sob sua pele. Elowen me contou sua versão anos mais tarde, quando finalmente conseguimos conversar sobre aquela noite sem que ela entrasse em pânico. Disse que quando viu o lobo negro gigantesco emergindo das sombras, achou que ia morrer. O lobo de Kael era do tamanho de um urso, pelagem escura como noite sem lua, olhos dourados brilhando com uma inteligência que ela reconheceu mesmo através do medo. Mas então, ele se aproximou devagar, farejando o ar, e algo em sua postura mudou. Não era predador encarando presa, era reconhecimento, como se ele soubesse exatamente o que ela era, o que carregava dentro de si. Mamãe disse para você parar de falar com monstros. Foram as primeiras palavras que Elowen disse para ele, voz fina cortando o silêncio da floresta. Kael me disse que ficou confuso naquele momento, tentando entender o que uma criança humana ferida estava fazendo em seu território, porque falava como se o conhecesse. Foi só quando se transformou de volta em homem e viu os hematomas de perto sob a luz da lua que compreendeu. Aqueles não eram ferimentos comuns. Eram marcas de magia lutando para sair, queimando através de carne e osso. E a frase da menina ganhou sentido terrível. Nossa mãe tentara proteger Elowen do próprio poder, do lobo monstruoso crescendo dentro dela. Kael Nightshade tinha 35 anos naquela época, já rei das Terras Sombrias há uma década, temido por inimigos e respeitado por aliados. Descobri depois que ele nunca quis o trono. Foi forçado a tomá-lo quando seu irmão mais velho morreu em batalha, deixando o reino à beira do colapso. Ele o estabilizou com mão de ferro, transformando o território vulnerável em fortaleza impenetrável. Mas o preço foi alto. Uma bruxa que ele rejeitou anos antes lançou maldição sobre ele. Nunca encontraria sua companheira verdadeira. Nunca sentiria o vínculo ancestral que todos os lobos ansiavam. Estava condenado à solidão. Por isso ninguém entendeu quando ele trouxe aquela criança humana para dentro de suas terras. Seus conselheiros protestaram, alertaram sobre os riscos de abrigar alguém de fora, especialmente uma menina cujo poder descontrolado poderia colocar todos em perigo. Mas Kael foi inflexível. Viu algo nela que ninguém mais via. Potencial bruto.
grandeza aprisionada em corpo frágil. E talvez, embora nunca admitisse em voz alta naqueles primeiros anos, viu uma chance de não estar completamente sozinho. Nos 10 anos seguintes, enquanto eu percorria cada vilarejo, cada cidade, cada território conhecido procurando por minha irmã, Kyle a treinava. Ensinou-a a controlar o lobo imenso que habitava seu corpo pequeno, a canalizar a magia que ameaçava consumi-la, a lutar, a sobreviver, a prosperar. Elowen me disse que ele nunca foi cruel, nunca levantou a voz sem necessidade, nunca a fez sentir-se menos por ser diferente. Pelo contrário, ele celebrava sua diferença, encorajava-a a abraçar o que a tornava única. Descobri tudo isso depois. Na época, tudo o que eu sabia era que minha irmãzinha havia desaparecido na Floresta Proibida e que eu falhara em protegê-la quando ela mais precisava. Vendi tudo o que tínhamos, a casa, as terras, as poucas joias de nossa mãe, e usei o dinheiro para viajar. Perguntei a videntes, rastreadores, qualquer um que pudesse ter informação sobre uma criança perdida com poder incomum. A maioria não sabia nada. Alguns inventavam histórias só para pegar meu dinheiro. Mas continuei procurando porque a alternativa era aceitar que havia perdido as 2 pessoas que mais amava no mundo no mesmo dia. Foi durante essas buscas que meus próprios poderes começaram a despertar. Sempre soube que tinha algo adormecido dentro de mim. Nossa mãe tinha magia, afinal, e Elowen herdara muito dela. Mas meu poder era diferente, mais sutil. Descobri que conseguia sentir rastros emocionais deixados pelas pessoas, ler as impressões que elas deixavam nos lugares por onde passavam. Era como ver fantasmas de sentimentos. Medo deixava manchas escuras no ar. Amor brilhava suave como luz de vela. Raiva queimava vermelho intenso. Usei esse dom para rastreá-la. Segui fragmentos de emoções por florestas e montanhas, captando ecos fracos de uma presença jovem e assustada, que gradualmente foi se tornando mais forte, mais confiante. As trilhas sempre terminavam nas fronteiras das Terras Sombrias, território do temível rei Alpha Kyle Nightshade, onde nenhum estranho entrava sem permissão e de onde poucos voltavam. Ouvi histórias sobre ele durante minha busca. Diziam que era cruel como o inverno, e 2 vezes mais mortal, que matava primeiro e perguntava depois, que seu território era cemitério de tolos que ousavam desafiá-lo. Diziam também que era justo com seu povo, que protegia os fracos sob seu comando, que nunca quebrara a palavra dada. As histórias se contradiziam tanto que era impossível saber qual Kyle Nightshade era real, o monstro ou o rei honrado. Levei 6 anos para me preparar adequadamente. Treinei combate com mercenários. Aprendi a controlar meus poderes com uma velha bruxa que vivia isolada nas montanhas. Estudei as defesas das Terras Sombrias até conhecer cada ponto fraco. Sabia que teria apenas uma chance. Se falhasse, se Kyle descobrisse que eu estava lá antes de encontrar Elowen, nunca mais teria a oportunidade de salvá-la. A noite em que finalmente invadi as Terras Sombrias está gravada em minha memória com clareza dolorosa. Era lua nova. Escuridão perfeita para alguém que havia aprendido a se mover nas sombras. Consegui passar pelos guardas externos usando meus poderes para mascarar minha presença emocional, tornando-me invisível para sentidos lobisomens que dependiam tanto de instinto quanto de visão. O ar cheirava a pinho e terra úmida, com um toque de fumaça de lenha vindo das habitações mais próximas. Cada passo que dava afundava levemente no solo coberto de folhas, produzindo sussurros quase imperceptíveis, que pareciam ecoar alto demais no silêncio da noite. Meu coração batia tão forte que senti gosto de cobre na boca. Adrenalina misturada com medo primitivo de estar em território hostil, cercada de predadores que poderiam me sentir se baixasse a guarda por um segundo. Mas continuei avançando, guiada pelos rastros emocionais que aprendera a seguir. Aquela presença familiar que reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de uma década. Elowen estava aqui. Eu sabia disso com certeza absoluta que ia além da lógica. O que não esperava era a facilidade com que encontrei o centro do território. Nenhum alarme soou. Nenhum guarda me interceptou. Parte de mim deveria ter desconfiado, mas estava obcecada demais com a proximidade de minha irmã para questionar minha sorte. Cheguei a uma clareira ampla, onde uma fortaleza de pedra se erguia contra o céu estrelado, imponente e severa,
com torres que pareciam garras arranhando as nuvens. E foi lá que a vi. Elowen estava no pátio de treinamento, iluminada por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Mas não era mais a criancinha frágil de 6 anos que eu lembrava. Aos 16, ela era quase da minha altura, cabelos loiros caindo em ondas pelas costas, músculos definidos nos braços nus, e estava lutando. Seu oponente era um guerreiro adulto, facilmente o dobro do seu tamanho, mas ela se movia com graça felina que tirou meu fôlego. Esquivava-se de golpes que teriam quebrado ossos, contra-atacava com precisão cirúrgica, e quando finalmente derrubou o guerreiro no chão, fez parecer fácil. Seu riso encheu o ar quando ela ofereceu a mão para ajudá-lo a levantar, som tão puro e alegre que algo dentro do meu peito se partiu. Ela estava feliz. Minha irmãzinha, que eu passara 10 anos imaginando presa, sofrendo, implorando por resgate, estava feliz. Mal ouvi os passos pesados atrás de mim. Tão absorta estava observando Elowen. Quando finalmente percebi a presença, já era tarde. Uma mão grande se fechou ao redor do meu braço. Outra cobriu minha boca antes que pudesse gritar. Fui puxada bruscamente para trás, para dentro das sombras, enquanto meu coração disparava em pânico. Você invadiu o território errado, intrusa. A voz era grave como o trovão subterrâneo, vibrando contra minhas costas. Tentei me debater, mas a força que me segurava era sobre-humana. Então senti o cheiro, pinho fresco misturado com algo selvagem e antigo, que fez meu lobo interior despertar pela primeira vez em anos, reconhecendo o alfa antes mesmo de minha mente consciente processar. Kyle Nightshade me virou para encará-lo, e o mundo parou. Ele era absurdamente alto, me forçando a inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto mesmo de perto. Ombros largos bloqueavam a luz das tochas atrás dele, criando uma silhueta que parecia engolir todo o espaço disponível. Mas foram seus olhos que me prenderam, dourados como âmbar líquido, brilhando com inteligência afiada e algo mais profundo que não consegui identificar. Cicatrizes cruzavam seu rosto em linhas pálidas, uma especialmente dramática cortando da sobrancelha até amassando o rosto. Mas de alguma forma, só aumentavam a intensidade de sua presença. E então aconteceu. O vínculo me atingiu como relâmpago, corrente elétrica percorrendo cada nervo do meu corpo. Senti o cheiro dele intensificar-se até preencher meus pulmões completamente. Não só pinho agora, mas também terra após chuva, fumaça de lenha, e alguma essência puramente masculina que fez minha cabeça girar. Minha pele formigou onde ele me tocava, calor irradiando através da manga da minha roupa, como se não houvesse barreira entre sua pele e a minha. O mundo ao nosso redor desfocou, sons distorcendo, até que só consegui ouvir nossa respiração conjunta e os batimentos do meu coração ecoando nos ouvidos. Companheira. A palavra reverberou em minha mente, não falada, mas conhecida, antiga como os próprios lobos. Meu lobo interior uivou em reconhecimento, exultante, desesperado, aterrorizado. Porque isso era impossível. Kyle Nightshade era amaldiçoado a nunca encontrar sua companheira. Todos sabiam disso. E ainda assim ali estava eu, sentindo o vínculo ancestral apertar ao nosso redor como corrente inquebrável. Vi o choque espelhar-se em seu rosto, aqueles olhos dourados arregalando-se por fração de segundo antes de ele recuperar o controle. Sua mão no meu braço tremeu levemente, pegada, afrouxando, mas não me soltando completamente, como se não confiasse em si mesmo para me liberar. Sua mandíbula apertou, músculos saltando sob a pele bronzeada, e quando ele falou novamente, sua voz saiu mais rouca, carregada de emoção que ele lutava para conter. Impossível, ele sussurrou, e não soube se estava falando comigo ou consigo mesmo. Concordo, consegui responder, minha própria voz saindo trêmula e estranha. Mas então lembrei por que estava ali. Por que havia arriscado tudo para invadir este território. Elowen. Onde está minha irmã? O que você fez com ela? Algo perigoso lampejou em seus olhos. Sua irmã? A menina ali. Forcei as palavras através dos dentes cerrados, apontando na direção do pátio de treinamento. Elowen, você a mantém prisioneira há 10 anos. Para minha surpresa e fúria, ele riu.
Foi um som baixo, sem humor, mas definitivamente uma risada. Prisioneira? Ele repetiu, como se a palavra fosse absurda demais para considerar. Você invadiu meu território, colocou-se em perigo extremo e não sabe nem mesmo o básico sobre a situação da sua irmã? Antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou a tensão entre nós. Kyle, está tudo bem? Vi você desaparecer e... Elowen parou abruptamente ao nos ver. Ela estava mais perto agora, luz das tochas iluminando plenamente seu rosto, e pude ver cada detalhe que a transformação de criança para adolescente havia trazido. Ainda tinha aqueles olhos azuis que eu lembrava, mas havia algo neles agora. Força, confiança, maturidade conquistada através de anos que eu não testemunhara. E quando olhou para mim, não vi reconhecimento imediato. Claro que não. Eu também havia mudado em uma década. Mira? A voz dela saiu incerta, carregada de uma emoção complexa que não consegui decifrar. Minha irmã crescida encontrando outra irmã que mal lembrava. Você está aqui? Vim te buscar. Respondi, lutando contra o nó na garganta. Vim te levar para casa. O silêncio que seguiu foi pesado, desconfortável. Elowen olhou para Kyle, depois de volta para mim, e algo em sua expressão me atingiu como um soco no estômago. Ela não estava aliviada. Não estava feliz. Estava preocupada, assustada, como se minha presença representasse ameaça, não salvação. Mira, ela começou, voz suave mas firme de um jeito que me lembrou dolorosamente de nossa mãe. Eu estou em casa. Essa noite mudou tudo. Kael me levou até as dependências da fortaleza onde Elowen vivia. Não uma masmorra como eu imaginara, mas aposentos confortáveis com livros alinhados nas prateleiras, roupas de qualidade no armário e até algumas bonecas antigas que ela ainda guardava da infância. Via-se claramente que alguém cuidara dela com dedicação, que cada detalhe daquele espaço fora pensado para seu conforto e felicidade. Elowen me contou sua versão daquela noite fatídica há 10 anos. Contou sobre acordar na floresta nos braços de um lobo gigante que a levava gentilmente, sobre sentir-se segura pela primeira vez desde que o poder começara a despertar. Contou sobre Kyle, dedicando horas todos os dias para ensiná-la a controlar o lobo imenso dentro dela, sobre ele nunca perder a paciência, mesmo quando ela falhava repetidamente, sobre a maneira como a tratava não como fardo ou arma, mas como pessoa com valor próprio. Ele me salvou, Mira, ela disse, lágrimas brilhando em seus olhos. Quando todos teriam me visto como monstro ou perigo, ele viu potencial. Quando eu achava que nunca seria nada além do lobo descontrolado que matou nossa mãe, ele me mostrou que eu poderia ser muito mais. As palavras foram facas em meu coração porque percebi a verdade dolorosa. Eu passara 10 anos procurando por alguém que não precisava ser salvo. Pior ainda, alguém que já havia sido salvo por outra pessoa enquanto eu desperdiçava anos perseguindo uma missão que nunca foi necessária. Descobri também, através de conversas cuidadosas com Kyle nos dias seguintes, que ele tentara me encontrar. Nos primeiros meses depois de acolher Elowen, enviara mensageiros para procurar por familiares dela, esperando reunir as irmãs. Mas eu já estava perdida em minha busca, mudando de lugar constantemente, impossível de rastrear. Eventualmente ele desistiu, concluindo que talvez não houvesse ninguém procurando, que Elowen estava verdadeiramente sozinha no mundo além dele. Não culpei ele por essa suposição. Como poderia? Ele fizera mais por minha irmã em 10 anos do que eu conseguira em uma década de busca frenética. Mas o vínculo entre nós complicava tudo absurdamente. Kyle lutava contra ele com determinação feroz, mantendo distância física sempre que possível, falando comigo apenas quando absolutamente necessário. Via a tensão em seus ombros sempre que nossos caminhos se cruzavam, a maneira como seus punhos se fechavam quando nossos olhos se encontravam acidentalmente através do salão. Ele não queria isso. Não queria a companheira que a maldição garantira que nunca teria. Não queria a complicação de sentir algo quando passara décadas treinando-se para não sentir nada. E eu não sabia o que queria. Parte de mim estava furiosa. Com ele por ter minha irmã quando eu deveria tê-la. Comigo por falhar. Com o universo por nos jogar juntos desta forma impossível. Mas outra parte, a parte que crescia mais forte a cada dia que passava em sua presença, reconhecia algo que eu não estava pronta para nomear. Fiquei.
Não pelas razões certas inicialmente. Fiquei porque Elowen pediu, porque queria recuperar os anos perdidos com minha irmã, porque não tinha mais para onde ir depois de gastar tudo que tinha na busca. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, percebi que estava ficando por razões diferentes. Estava ficando para entender o homem que salvara minha irmã. Estava ficando porque algo em meu peito doía quando me afastava dele, mesmo quando minha mente insistia que isso era loucura. Kyle me designou quartos próximos, mas não ao lado dos de Elowen, em uma seção da fortaleza geralmente reservada para visitantes de alta posição. O gesto foi gentil, mas também calculado. Ele mantinha controle sobre tudo, incluindo nossa proximidade. Durante o dia, eu o via comandando seu povo com eficiência brutal, resolvendo disputas com justiça inquestionável, treinando guerreiros com padrões impossíveis que ele próprio superava facilmente. À noite, quando achava que ninguém olhava, via-o nas muralhas, sozinho, encarando a floresta escura como se buscasse respostas que nunca viriam. Uma noite, aproximei-me dele lá. Não planejei, não pensei nas consequências. Simplesmente encontrei-me ao seu lado, ombros quase se tocando, respirando o ar noturno carregado de orvalho e promessas de tempestade distante. Você não precisa evitar-me o tempo todo, disse, mantendo olhos fixos no horizonte. Sei que não pediu por isso. O vínculo. Eu também não pedi. Mas estamos presos juntos agora, não estamos? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então sua voz veio, baixa e áspera como pedra raspando pedra. A maldição foi lançada há 15 anos. 15 anos aceitando que ficaria sozinho, que nunca sentiria o que outros lobos sentem por suas companheiras. Construí minha vida inteira ao redor dessa certeza. E então você aparece, e tudo o que acreditava sobre meu destino. Ele parou, mãos apertando a borda da muralha, até os nós dos dedos ficarem brancos. Não sei como lidar com isso. Poderia começar sendo menos distante, sugeri, forçando leveza que não sentia. Talvez conversar comigo em vez de fugir sempre que entro em uma sala. Ele girou para me encarar então, e a intensidade em seus olhos dourados me deixou sem ar. Você acha que eu fujo por escolha? Sua voz carregava a beira de desespero. Você acha que é fácil sentir esse vínculo puxando cada segundo do dia, exigindo que eu me aproxime quando sei que é impossível? Por que impossível? Desafiei, erguendo o queixo mesmo com meu coração disparado. A maldição claramente não funcionou se estamos vinculados agora. Talvez tenha se quebrado. Talvez... Ele me cortou com uma risada amarga que soou mais como dor do que humor. Você não entende. A maldição não se quebra. Não funciona assim. Seu rosto endureceu, voltando àquela máscara de controle que ele usava durante o dia. Isso, o que sentimos, é cruel piada da bruxa. Nos fez sentir o vínculo sabendo que nunca poderia ser consumado. É tortura, não bênção. Antes que pudesse responder, antes que pudesse sequer processar o que ele dissera, Kyle se afastou. Literalmente saiu andando, deixando-me sozinha na muralha com o vento frio mordendo meu rosto e uma confusão de emoções girando em meu peito. Aquela conversa marcou o início de algo entre nós. Não amizade exatamente, não romance certamente, mas uma espécie de dança cuidadosa ao redor da verdade, que nenhum de nós estava pronto para enfrentar. Começamos a passar mais tempo juntos, inicialmente sempre com Elowen como intermediária, uma presença segura que evitava que a tensão entre nós explodisse em algo que nenhum de nós conseguiria controlar. Elowen parecia achar a situação toda divertida, de alguma forma. Descobri que minha irmãzinha crescera não apenas em força, mas também em perspicácia emocional. Ela via coisas que eu tentava esconder, sentia correntes sob a superfície de nossas conversas educadas, e diferente de nós, ela não tinha medo do que via. Vocês são idiotas, ela declarou uma noite durante o jantar, fazendo-nos ambos engasgar com a franqueza. Estão claramente apaixonados um pelo outro, mas ficam fazendo essa dança elaborada de fingir que não estão. É exaustivo só de assistir. Elowen, Kyle tentou, voz carregada de advertência que ela ignorou completamente. Não, eu vou falar. Ela insistiu, olhando entre nós com determinação que lembrava terrivelmente nossa mãe. Vocês dois me salvaram de formas diferentes. Kyle me deu casa, família,
propósito quando eu estava perdida. Mira, você nunca desistiu de me procurar mesmo quando teria sido mais fácil seguir em frente. Vocês merecem ser felizes. Vocês merecem um ao outro. Então parem de lutar contra isso e simplesmente tentem. O silêncio após suas palavras foi ensurdecedor. Kyle se levantou abruptamente, murmurou desculpa e saiu. Mas antes de desaparecer, nossos olhos se encontraram e vi algo naquele olhar dourado que fez meu estômago apertar. Desejo, medo e algo perigosamente próximo de esperança. Naquela noite, sozinha em meus aposentos, permiti-me finalmente considerar o impossível. E se Elowen estivesse certa? E se estivéssemos desperdiçando tempo precioso lutando contra algo que na verdade deveria abraçar? Mas então lembrava da certeza na voz de Kyle quando falara sobre a maldição, sobre como isso era tortura e não bênção. E o medo voltava. Medo de me abrir completamente e descobrir que ele estava certo, que estávamos condenados desde o início. Foi Elowen quem finalmente descobriu a verdade sobre nossa mãe. Ela estava pesquisando em velhos grimórios na biblioteca de Kyle, procurando informações sobre poderes ancestrais, quando encontrou algo que mudou tudo. Veio correndo até mim, livro aberto nas mãos, olhos brilhando com excitação e horror em partes iguais. Mira, você precisa ver isso, ela disse, colocando o livro na minha frente. Eu achava que nossa mãe morreu tentando conter meu poder. Mas não foi isso. Ela não morreu tentando me impedir de transformar. Ela morreu transferindo algo para mim. Estudei as páginas amareladas, escritas em língua antiga que mal conseguia decifrar. Mas Elowen, que passara anos estudando sob orientação de Kyle, traduziu facilmente. Era um ritual, ela explicou, voz tremendo. Um tipo de magia de sangue proibida há séculos. Nossa mãe tinha poder imenso que ela nunca usou completamente, porque sabia que atrairia a atenção errada. Mas quando viu que eu estava morrendo por causa do meu próprio lobo sendo grande demais, ela fez uma escolha. Transferiu parte da essência dela para mim, fortalecendo o meu corpo para que pudesse aguentar a transformação. Ela me salvou, Mira, e o custo foi sua vida. Lágrimas corriam pelo rosto de Elowen enquanto falava, e senti as minhas próprias queimando atrás dos olhos. Nossa mãe não havia morrido em acidente trágico ou falha em conter poder perigoso. Ela havia feito o sacrifício consciente, dando sua vida para que nossa irmãzinha pudesse viver. Mas há mais. Elowen continuou, virando para outra página. Esse tipo de transferência, ela cria vínculo, não apenas entre mãe e filha, mas entre todos com o mesmo sangue. Você e eu, Mira, estamos conectadas de formas que nem imaginávamos. E o livro diz que esse vínculo pode... Ela hesitou, mordendo o lábio. Pode quebrar maldições se usado corretamente. Meu coração disparou. Você está dizendo... Estou dizendo que talvez haja jeito de quebrar a maldição de Kyle. Ela disse firme. Mas vai exigir nós duas. Nossa magia combinada. E... Ela parou, olhando-me com seriedade que ia além de seus 16 anos. Vai exigir que você admita o que sente por ele. Magia de sangue responde à verdade, não a mentiras que contamos a nós mesmos. Passei a noite seguinte acordada, olhando o teto de meus aposentos pensando em tudo que Elowen dissera. Poderia realmente haver esperança? Depois de Kyle ter aceito a solidão por tanto tempo, depois de eu ter lutado contra meus próprios sentimentos com tanta determinação, poderíamos realmente ter um futuro juntos? Na manhã seguinte procurei por ele. Encontrei-o no salão de treinamento, supervisionando os exercícios matinais de seus guerreiros. Ele me viu se aproximar e algo em seu rosto se fechou, aquelas defesas erguendo-se instantaneamente. Mas eu não deixaria que me afastasse desta vez. Precisamos conversar, disse, consciente dos guerreiros nos observando com curiosidade mal disfarçada. Em particular, ele hesitou, mandíbula apertando. Depois assentiu curtamente e me conduziu até um dos salões privados usado para reuniões de conselho. A porta fechou atrás de nós com um clique final que pareceu carregar peso excessivo, como se estivéssemos selar nossos destinos dentro daquele espaço. Elowen encontrou algo, comecei, decidindo que honestidade direta era a única abordagem que funcionaria com ele. Sobre a maldição, sobre uma possível forma de quebrá-la. Vi esperança lampejar em seus olhos por fração de segundo antes de ele sufocá-la brutalmente. Mira, me escute, interrompi.
Sei que você acredita que é impossível, que isso é tudo piada cruel. Mas e se não for? E se houver jeito? E estamos desperdiçando o tempo que poderíamos ter juntos porque temos medo demais de tentar? Ele ficou parado por longo momento, conflito escrito em cada linha de seu corpo tenso. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, vulnerável de forma que nunca ouvira dele antes. Passei 15 anos construindo muros ao redor do meu coração. 15 anos aprendendo a não esperar, a não querer. E então você aparece e derruba tudo com um único olhar. Ele se aproximou, cada passo deliberado, até estar perto o suficiente que senti seu calor irradiando através do espaço entre nós. Você me apavora, Mira, porque pela primeira vez em décadas, eu quero algo, e não sei como lidar com a possibilidade de perdê-lo. Então não perca, sussurrei, erguendo uma mão hesitante para tocar seu rosto. Ele se encolheu ligeiramente ante o contato, mas não se afastou. Tente. Comigo. Deixe Elowen tentar quebrar a maldição. E se funcionar? Se funcionar, podemos ter isso. De verdade. Seus olhos se fecharam, respiração saindo trêmula. E se não funcionar? E se tentarmos e falharmos, e isso só tornar tudo mais doloroso? Então pelo menos saberemos que tentamos. Respondi. É melhor que passar o resto de nossas vidas imaginando o que poderia ter sido. Ele abriu os olhos, e o que vi neles fez meu coração pular. Rendição, medo e algo profundo e feroz que tirou meu fôlego. Sem aviso, ele fechou a distância entre nós, mãos vindo para segurar meu rosto com ternura que contrastava com a força que eu sabia que ele possuía. Por um momento infinito, ficamos assim, respirações se misturando, corações batendo descompassados. Se fizermos isso, ele murmurou contra meus lábios, se realmente tentarmos quebrar a maldição e houver chance, por menor que seja, de funcionarmos como companheiros de verdade. Você precisa entender que lobos não fazem nada pela metade. Se você for minha, será completamente. Para sempre. Promessa e aviso. Tudo embrulhado em palavras que fizeram algo em meu peito apertar deliciosamente. Bom, respondi, sorrindo apesar dos nervos dançando em meu estômago. Porque se você for meu, espero o mesmo. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi tudo que vínculo prometera e mais. Sentiu-se como completude, como encaixar peça de quebra-cabeça que estivera faltando sem perceber. O mundo ao redor desapareceu, reduzido à sensação de seus lábios nos meus, suas mãos em meu rosto, meu coração batendo em sincronia perfeita com o dele. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente, rostos corados, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi Kyle sorrir. Sorriso genuíno, pleno, que transformou seu rosto severo em algo devastadoramente bonito. Elowen vai amar saber que finalmente paramos de ser idiotas, ele disse. E eu ri, som saindo meio choroso porque de repente tudo parecia possível de novo. Preparar o ritual para quebrar a maldição levou semanas. Elowen pesquisou incansavelmente, consultando cada grimório antigo na vasta biblioteca de Kael, contatando praticantes de magia que conhecera durante seus anos de treinamento. O ritual requeria timing preciso, lua cheia, solstício de inverno e presença de todos com sangue compartilhado, capaz de canalizar magia ancestral. Significava Elowen e eu, trabalhando em conjunto perfeito. Também requeria algo mais difícil, vulnerabilidade completa. Kael teria que abrir-se totalmente, baixar toda a defesa, permitir que a magia nos alcançasse a essência de quem ele era. Para homem que passara 15 anos erguendo muros ao redor de seu coração, isso era quase impossível. Pratiquei meus próprios poderes durante aquelas semanas, aprendendo a controlar os rastros emocionais que conseguia sentir, a moldar e direcionar essa energia. Elowen trabalhava comigo diariamente, paciente quando eu falhava, encorajadora quando duvidava de mim mesma. Víamos Kael transformar-se gradualmente também, ainda sério, ainda forte, mas permitindo-se momentos de leveza que antes negava rigidamente. Uma noite, poucos dias antes do ritual planejado, Kael me levou para a muralha, onde tivéramos nossa primeira conversa honesta. A lua estava quase cheia, banhando tudo em luz prateada que fazia a floresta abaixo parecer etérea, irreal. Preciso contar algo, ele disse,
olhos fixos no horizonte. Sobre a bruxa que me amaldiçoou. Sobre por que ela fez isso. Esperei, dando-lhe espaço para encontrar as palavras. Seu nome era Morgana, ele começou. Conhecia quando tinha 20 anos. Jovem demais e arrogante demais para entender as consequências de brincar com o coração de alguém. Ela era poderosa, bonita, e eu estava entediado. Pensei que seria diversão temporária. Não percebi que ela estava se apaixonando de verdade enquanto eu só passava tempo. Ele pausou, culpa escrita em cada linha de seu rosto. Quando finalmente terminei as coisas, disse a ela que nunca havia sentido nada real, que tinha sido apenas distração. As palavras foram cruéis, desnecessariamente cruéis. E ela não apenas ficou com o coração partido, ficou destruída. Descobri depois que ela abandonara tudo por mim. Família, casa, posição em sua própria ordem. E eu a descartei como se não significasse nada. A maldição veio semana depois. Ele continuou. Ela apareceu diante do meu castelo, poder crepitando ao seu redor como tempestade, e declarou que já que eu havia brincado com amor como se fosse nada, nunca conheceria o verdadeiro, nunca teria companheira, nunca sentiria vínculo que todos os lobos ansiavam, morreria sozinho, sem legado, sem amor. Permanecia em silêncio, processando. Parte de mim queria ficar furiosa com sua crueldade jovem, mas maior parte reconhecia que todos cometemos erros, e ele claramente carregava o peso daquele erro há 15 anos. Por que está me contando isso agora? Perguntei suavemente. Porque merece saber com quem está se envolvendo. Ele respondeu, finalmente virando-se para me encarar. Merece saber que uma vez fui homem que magoava outros sem pensar nas consequências. Que a maldição não veio do nada. Eu a ganhei através das minhas próprias ações. Ele hesitou. Depois continuou mais baixo. E por que se o ritual falhar amanhã, se a maldição não puder ser quebrada, quero que saiba que não culpo você. Culpo a mim mesmo, ao homem egoísta que fui. Aproximei-me dele, colocando minha mão sobre a dele na borda da muralha. Todos fazemos coisas das quais nos arrependemos quando jovens, disse firme. O que importa é quem nos tornamos depois. E o homem que você é agora, o homem que salvou minha irmã, que lidera seu povo com justiça, que está disposto a arriscar esperança depois de 15 anos de solidão, esse homem merece uma chance de felicidade. Seus dedos se entrelaçaram com os meus, pegada firme e quente. Prometo, ele disse, voz carregada de solenidade, que fez meu coração apertar. Se conseguirmos quebrar essa maldição, se realmente pudermos estar juntos, nunca tomarei isso como garantido. Nunca tratarei levianamente o que temos. Você será minha prioridade, sempre. Beijei-o então, sob a luz da lua quase cheia, sentindo o vínculo entre nós pulsar mais forte a cada batida do coração. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, permiti-me acreditar completamente que poderíamos ter futuro juntos. A noite do ritual chegou coberta de neve fresca e ar tão frio que cada respiração ardia nos pulmões. Elwyn preparara o círculo ritual no ponto mais alto da fortaleza, onde a energia natural era mais forte. Runas antigas brilhavam fracamente no chão de pedra, pintadas com mistura de ervas e sangue nosso. Um sacrifício pequeno, mas necessário para ativar a magia. Kael ficou no centro do círculo, vulnerável de maneira que nunca o vira antes. Havia despido a armadura, literal e metaforicamente, usando apenas roupas simples e expressão de alguém pronto para enfrentar destino, qualquer que fosse. Elwyn e eu nos posicionamos em lados opostos do círculo, nossas mãos erguidas, canalizando a magia que corria em nosso sangue compartilhado. O ritual começou com Elwyn cantando em língua antiga, palavras de poder que faziam o ar vibrar e a neve ao redor do círculo derreter em padrões impossíveis. Senti minha própria magia responder. Rastros emocionais que normalmente apenas observava agora se tornando tangíveis, visíveis, fios de luz dourada que se estendiam de mim para Kael, conectando-nos de maneiras que iam além do físico. Então algo mudou. A magia que estava fluindo suavemente de repente resistiu, encontrando barreira que não esperávamos. A maldição. Podia senti-la agora. Uma presença escura e raivosa enroscada ao redor de Kael como correntes invisíveis. E ela lutava ferozmente para permanecer,
recusando-se a ser expulsa. Elowen aumentou sua cantoria, voz subindo em volume e intensidade. Senti a tensão na magia, o cabo de guerra entre nossa tentativa de libertá-lo e determinação da maldição de manter seu domínio. Kael gritou, dor evidente enquanto as duas forças travavam batalha usando seu corpo como campo. Ele está se machucando, gritei para Elowen sobre o rugido da magia descontrolada. Precisamos parar. Não podemos parar agora. Elowen gritou de volta, suor escorrendo pelo seu rosto apesar do frio intenso. Se pararmos no meio, a maldição vai se fortalecer. Vai ser pior que antes. Você precisa confiar em mim, Mira. E precisa fazer sua parte. Minha parte. Lembrei do que ela dissera semanas atrás, que esse tipo de magia respondia à verdade, não a mentiras. Respirei fundo, ignorando o medo gelado se espalhando pelo meu estômago, e falei as palavras que vinha evitando mesmo em meus próprios pensamentos. Eu te amo, disse, voz carregando através do círculo até Kael. Eu te amo, Kael Nightshade. Amo sua força e sua gentileza. Amo como você salvou minha irmã quando ninguém mais teria. Amo a maneira como luta mesmo quando está assustado. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora, congelando nas minhas bochechas. Eu te escolho. Agora, amanhã, sempre. Vínculo ou não, maldição ou não, eu te escolho. A magia explodiu. Luz dourada brilhante o suficiente para cegar encheu o círculo, acompanhada por estrondo como trovão direto acima de nossas cabeças. Senti a maldição quebrando, estilhaçando-se em 1000 pedaços que se dissolveram no ar como fumaça. E então Kael estava caindo, joelhos batendo no chão de pedra, respirando pesadamente. Corri para ele, ignorando Elowen gritando para esperar até ter certeza de que era seguro. Segurei seu rosto nas minhas mãos, forçando-o a me olhar. Seus olhos dourados estavam mais brilhantes que nunca, quase luminosos, e quando ele focou em mim, vi algo novo ali. Liberdade. Alegria pura e descomplicada que nunca tinha permissão para sentir. Funcionou. Ele sussurrou, voz rouca de tanto gritar. Sinto você, Mira. Completamente. Sem barreiras, sem correntes. Você está aqui. Realmente aqui. Ele me puxou para seus braços. Abraço tão apertado que quase não conseguia respirar. Mas não me importei. Chorei contra seu peito. Todos os anos de busca. Todos os meses de incerteza, toda a tensão das últimas semanas finalmente sendo liberados em soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Elowen se juntou a nós momentos depois, envolvendo seus braços ao redor de ambos, criando pequeno círculo de calor e amor e família no meio da noite fria de inverno. Família, percebi. Isso era o que tínhamos nos tornado. Não apenas Elowen e eu mais, mas os três juntos. Diferente, talvez não convencional, mas verdadeiro. Os meses seguintes foram um período de ajuste para todos. Kael teve que reaprender como estar em relacionamento depois de 15 anos de solidão forçada. Eu tive que aceitar que finalmente encontrara minha irmã, e não apenas a encontrara, mas ganhara algo mais no processo. E Elowen, madura além de seus anos, mas ainda com momentos de juventude brilhante, tornou-se ponte entre nós, quando velhos hábitos ameaçavam nos separar. Mas velhos hábitos não eram nossa única preocupação. A quebra da maldição de Kael não passou despercebida. Morgana, a bruxa que o amaldiçoara, sentiu quando seus feitiços foram desfeitos, e sua raiva foi terrível de contemplar. Ela reuniu aliados, outros praticantes sombrios que guardavam rancores contra Kael ou seu reino, e veio para as terras sombrias não para recuperá-lo, mas para destruir tudo que ele amava. A batalha que se seguiu foi épica e brutal. Morgana trouxe criaturas das sombras, bestas convocadas de planos que deveriam permanecer separados do nosso mundo. O território de Kael estava sob ataque coordenado de múltiplas direções, forçando-o a dividir suas forças quando precisava delas concentradas. Foi Elowen quem primeiro percebeu a verdadeira ameaça. Enquanto Kael e seus guerreiros lutavam contra as criaturas invasoras, Morgana estava fazendo outra coisa completamente diferente. Estava tentando reativar a maldição, mas desta vez, direcionando-a não apenas a Kael, mas a mim também. Se conseguisse, nós dois ficaríamos presos, incapazes de nos tocar,
de completar o vínculo, condenados a viver um ao lado do outro, mas sempre separados. Seria tortura pior que qualquer coisa que viera antes. Não vou deixar isso acontecer, Elowen declarou, poder já crepitando ao redor dela. Vocês dois me deram família, propósito, amor quando eu achava que estava perdida. Agora é minha vez de lutar por vocês. Antes que pudéssemos protestá-la, ela partiu, correndo através do campo de batalha com velocidade e graça que deixavam claro o quanto havia crescido em poder. Via alcançar Morgana. Viu as duas se enfrentarem em duelo de magia que fez a própria terra tremer sob nossos pés. E meu coração quase parou quando percebi o que Elowen planejava fazer. Ela estava canalizando tudo. Cada gota de poder que nossa mãe transferira para ela. Cada lição que Kaelo ensinara. Cada pedaço de força que desenvolvera nos últimos 10 anos. Estava se preparando para sacrifício que poderia salvar-nos, mas matá-la no processo. Não! Gritei, começando a correr na direção dela. Elowen, não! Mas Kael me segurou, mãos firmes em meus ombros. Ela sabe o que está fazendo, ele disse, voz tensa de emoção contida. Temos que confiar nela. Via lágrimas embaçando minha visão enquanto assistia minha irmãzinha enfrentar uma bruxa, décadas mais velha e experiente. Mas Elowen não estava lutando sozinha. Percebi. Podia sentir minha magia conectando-se à dela, mesmo através da distância. Aquele vínculo de sangue que nossa mãe criara fortalecendo-a. E tinha mais. Kael também estava canalizando poder para ela, usando a conexão que ele criara durante anos de treinamento. Nós três estávamos unidos, eu compreendi. Não apenas por amor ou escolha, mas por magia antiga que reconhecia a família quando via, independente de sangue ou vínculo formal. O confronto final entre Elowen e Morgana foi explosão de luz e escuridão, poder contra poder. Vontades colidindo com força que quebrou árvores e rachando a terra. E quando a poeira finalmente assentou, foi Elowen que permaneceu de pé, cambaleante, sangrando, exausta além de qualquer medida, mas viva, viva e vitoriosa. Morgana estava morta, corpo já se dissolvendo em cinzas que o vento levava. E com ela, toda a ameaça final à nossa felicidade desapareceu. Corri para Elowen, pegando-a quando seus joelhos cederam. Kael estava ao meu lado em instante, ajudando-me a mantê-la de pé, enquanto curadores se apressavam em nossa direção. Você é idiota, disse a ela, meio rindo, meio chorando. Poderia ter morrido. Prometeu que nunca me deixaria de novo. Ela sorriu fraco, olhos já se fechando de exaustão. Não ia deixar aquela bruxa estragar isto para vocês, murmurou. Vocês merecem ser felizes. Todos nós merecemos. Passou semana inteira inconsciente depois disso, corpo se recuperando do esforço imenso de enfrentar Morgana. Sentei-me ao lado de sua cama todas as noites, segurando sua mão, contando histórias sobre nossa infância, sobre nossa mãe, sobre como estava orgulhosa dela. Kael juntava-se a mim quando podia, trazendo refeições que me forçava a comer, envolvendo cobertores ao redor de meus ombros quando eu tremia de frio e exaustão. Quando Elowen finalmente acordou, foi para encontrar nós dois adormecidos em cadeiras desconfortáveis ao lado de sua cama, mãos entrelaçadas sobre os cobertores. Ela nos acordou com risada que soou como música depois do silêncio que havia preenchido aquele quarto por dias. Vocês parecem terríveis, ela observou, sorriso beliscando seus lábios. E você parece viva, respondi, voz embargada. Graças aos deuses você está viva. Claro que estou, ela disse, como se nunca houvesse dúvida. Tenho casamento para planejar, certo? Não ia perder isso. A celebração que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que as terras sombrias já testemunhara. Não era apenas cerimônia de vínculo formal entre Kael e eu. Era reconhecimento de tudo o que passamos, tudo o que superamos, tudo o que nos tornamos juntos. O território inteiro compareceu, até aqueles que inicialmente duvidaram da união entre seu rei e uma forasteira. A cerimônia aconteceu sob lua cheia, no mesmo local onde havíamos quebrado a maldição meses antes. Mas desta vez, não havia medo, nenhuma incerteza. Apenas alegria, pura e brilhante como a luz da lua banhando tudo em prata. Quando Kael segurou minhas mãos e falou seus votos, voz firme e clara para que todos ouvissem, senti algo em meu peito expandir até parecer que eu poderia explodir de felicidade.
Mira Winterbourne, você entrou em minha vida como tempestade, ele disse, olhos dourados fixos nos meus. Perturbou tudo o que achava que sabia sobre mim mesmo, sobre meu destino, sobre o que era possível. E agradeço aos deuses por isso todos os dias. Prometo protegê-la, honrá-la, amá-la pelo resto de minha existência. Você é minha companheira, minha igual, minha razão para acreditar em destinos melhores. Quando chegou minha vez, lutei contra as lágrimas que ameaçavam cair. Kyle Nightshade, comecei, voz tremendo ligeiramente. Passei 10 anos procurando por algo que achei que havia perdido. Não sabia que o que realmente precisava encontrar era você. Você me mostrou que família pode ser escolhida, que força pode ser gentil, que o amor pode ser tanto feroz quanto terno. Prometo ficar ao seu lado, em batalha e em paz, em alegria e em tristeza. Você é meu companheiro, meu rei, meu coração. Quando finalmente nos beijamos, selando o vínculo oficialmente, o poder que explodiu entre nós foi diferente daquela primeira vez, mais profundo, mais completo, carregado com certeza de que isso era para sempre. A multidão ao nosso redor irrompeu em celebração, mas mal os ouvi. Havia apenas Kyle, suas mãos em meu rosto, seu coração batendo contra o meu, e a sensação esmagadora de finalmente estar completa. Elowen estava chorando quando me virei para olhá-la, lágrimas felizes correndo pelo seu rosto. Abraçou-nos aos dois simultaneamente, apertado como quando éramos crianças, e ela precisava de conforto após pesadelos. Mas agora não havia pesadelos, apenas promessa de futuros brilhantes, e a segurança de sabermos que, não importa o que viesse, enfrentaríamos juntos. Os anos que se seguiram trouxeram suas próprias alegrias e desafios. Kyle e eu governamos as terras sombrias lado a lado, ele com sua força e justiça, eu com minha diplomacia e habilidade de ler as necessidades emocionais do nosso povo. Elowen cresceu para ser uma das praticantes de magia mais poderosas da geração dela, eventualmente estabelecendo escola para ensinar outros jovens com poderes incomuns a controlá-los em vez de temê-los. E algumas noites, quando lua estava cheia e todo o território descansava em paz, nós três nos encontrávamos no topo da muralha onde Kyle e eu tivéramos nossa primeira conversa honesta. Ficávamos lá juntos, olhando as estrelas, compartilhando histórias sobre o dia, planejando o futuro. Uma dessas noites, quase 2 anos após a cerimônia de vínculo, toquei a mão de Kyle e coloquei sobre meu estômago, onde nova vida crescia. Seus olhos se arregalaram, compreensão e alegria explodindo através do vínculo entre nós. Vamos ter bebê, sussurrei, mal acreditando nas palavras eu mesma. Elowen gritou, abraçando-me tão forte que quase não consegui respirar. Kyle simplesmente me segurou, rosto enterrado em meu cabelo, ombros tremendo com emoção que finalmente permitia se sentir completamente. Nossa família estava crescendo, e enquanto ficava ali entre meu companheiro e minha irmã, sob a luz da lua que testemunhara tantos de nossos momentos cruciais, soube com certeza absoluta que tínhamos criado algo raro e precioso. Não apenas amor ou poder ou destino, mas lar verdadeiro. Lar construído não sobre perfeição, mas sobre escolhas feitas dia após dia de ficar, de lutar, de acreditar mesmo quando parecia impossível. Lar que provara que às vezes as histórias mais improváveis são aquelas que merecem ser contadas. Esta é minha história. História de como passei 10 anos procurando por minha irmã perdida e encontrei muito mais. Encontrei amor impossível que desafiou maldições. Encontrei família que escolhi tanto quanto foi escolhida por ela. Encontrei propósito, paz e a compreensão profunda de que às vezes o que achamos que procuramos é apenas começo do que realmente precisamos encontrar. E enquanto escrevo isto agora, anos depois, com meus filhos brincando no pátio sob o olhar vigilante de Elowen e sorriso orgulhoso de Kyle, sei que cada momento de dor, cada ano de busca, cada segundo de dúvida valeu completamente a pena. Porque às vezes, os melhores destinos são aqueles que nunca vimos chegando. E as melhores famílias são aquelas que construímos com amor feroz e escolha determinada, não aquelas que simplesmente nos são dadas. Esta é minha verdade. Esta é minha história. E eu não mudaria um único momento dela.
Se seu coração está acelerado igual ao meu revivendo estas memórias, deixa aquele curtir para eu saber que você está aqui comigo. Os anos trouxeram mudanças também para as terras sombrias além da nossa família crescente. O território que Kael herdara em tempos sombrios, conhecido por sua severidade e isolamento, transformou-se gradualmente em refúgio. Palavra se espalhou sobre o rei que quebrou sua própria maldição através do amor, sobre a rainha que via verdades ocultas nas emoções das pessoas, sobre a poderosa praticante de magia que ensinava controle em vez de medo. Refugiados começaram a chegar, lobos rejeitados por suas próprias alcateias por serem diferentes, humanos com dons mágicos perseguidos em suas terras natais, crianças abandonadas por poderes que não podiam controlar. Cada um encontrava portas abertas nas terras sombrias. Cada um era avaliado não por suas falhas, mas por seu potencial. Elowen liderava muito desse trabalho, criando sistemas de treinamento, estabelecendo alianças com outros territórios progressistas, defendendo mudanças em leis antigas que puniam diferença em vez de celebrá-la. Ela se tornou figura respeitada por direito próprio, não apenas como irmã da rainha ou pupila do rei, mas como força para mudança positiva. Assistir minha irmãzinha crescer assim enchia meu coração com orgulho indescritível. Às vezes ainda via lampejos daquela criança assustada de 6 anos correndo para a floresta, mas esses momentos eram raros agora. Elowen tinha 22 anos, confiante e poderosa, gentil apesar de tudo que passara. Nossa mãe teria ficado tão orgulhosa dela. Pensei em nossa mãe frequentemente, especialmente quando segurei minha própria filha pela primeira vez, pequena e perfeita, com olhos que já mostravam sinais de serem dourados como os do pai. Nomeei-a Elara, em honra à tradição de nossa família de nomes que começavam com e também porque significava luz das estrelas, apropriado para a criança nascida sob lua cheia tão brilhante que rivalizava com o sol. Kael era pai devotado desde o primeiro momento. Vi-o segurar Elara com tanta reverência, como se ela pudesse quebrar ao menor movimento brusco. Todas aquelas décadas de dureza, de treinar-se para não sentir, derreteram-se instantaneamente diante de sua filha. Ela o enrolava em seu dedinho sem sequer tentar. Não é justo, reclamei uma noite, observando-o embalar Elara para dormir com paciência infinita. Levei meses para fazer você baixar suas defesas, e ela conseguiu em segundos. Ele sorriu, aquele sorriso raro e precioso que guardava apenas para nossa família. É diferente, ele murmurou, olhos nunca saindo do rosto de Elara. Com você, tive que aprender a confiar novamente, a acreditar que poderia ter isso. Com ela, ele pausou, voz ficando mais suave. Com ela, nunca houve dúvida. Ela é pura possibilidade, sem bagagem, sem medos. Como poderia não me render completamente? 2 anos depois, nosso filho nasceu, Kieran, com cabelos escuros como o pai, mas olhos verdes como os meus. Ele era mais quieto que Elara, mais contemplativo, mas com determinação feroz que aparecia quando menos esperávamos. Elowen dizia que ele tinha magia nele também, diferente da dela ou da minha, algo novo que se manifestaria quando estivesse pronto. Assistir nossos filhos crescerem nas terras sombrias, livres das pressões que Elowen e eu enfrentamos na infância, era a bênção que nunca tomava como garantida. Eles podiam ser eles mesmos sem medo de rejeição, podiam explorar seus poderes sem terror de represália. E tinham família enorme que os amava incondicionalmente. Não apenas Kael, Elowen e eu, mas todo o território que os via como promessa de futuro melhor. Mas paz nunca é permanente, e novos desafios sempre surgem. Quando Elara tinha 5 anos e Kieran 3, emissários chegaram de territórios distantes, carregando notícias perturbadoras. Caçadores estavam se organizando, não apenas grupos pequenos e desorganizados que sempre existiram, mas forças coordenadas com recursos e magia próprias. Eles visavam especificamente aqueles com poderes incomuns, aqueles que não se encaixavam perfeitamente em categorias estabelecidas. Em outras palavras, eles visavam exatamente o tipo de pessoa que as terras sombrias haviam se tornado refúgio. Kael convocou conselho de guerra, reunindo não apenas seus próprios comandantes, mas também líderes de territórios aliados. Planejamos defesas, estabelecemos redes de alerta antecipado, treinamos civis em táticas básicas de sobrevivência.
Mas todos sabíamos que se os caçadores realmente viessem em força total, teríamos batalha em nossas mãos. Elowen propôs a alternativa controversa. E se em vez de apenas defender, formos à ofensiva? Ela disse durante uma das reuniões. Não atacar inocentes, mas encontrar os líderes dessa organização de caçadores e desmantelá-la na fonte. Cortar a cabeça da serpente antes que possa nos morder. É arriscado, argumentei, mesmo reconhecendo a lógica. Se falharmos, poderíamos provocar exatamente o tipo de guerra que estamos tentando evitar. E se não tentarmos, Kael contra-argumentou pensativo. Passaremos o resto de nossas vidas olhando por cima dos ombros, esperando o ataque. Nossos filhos crescerão em medo constante. Ele olhou para mim, comunicando volumes através do vínculo. Não quero isso para eles. A decisão foi tomada. Elowen lideraria pequeno grupo de elite, os melhores guerreiros, os praticantes de magia mais habilidosos, em missão de infiltração. Eles identificariam os líderes dos caçadores, reuniriam evidências de suas atividades e, se possível, desmantelariam a organização por dentro antes que pudesse lançar ataque coordenado. À noite antes de partir, Elowen veio aos nossos aposentos. Ela se sentou no chão com Elara e Kiran, contando histórias sobre aventuras que ainda teria, fazendo-os rir com dramatizações exageradas. Mas quando as crianças finalmente adormeceram e as levamos para suas camas, vi a máscara cair do rosto de Elowen. E se não voltar? Ela perguntou baixinho, vulnerabilidade mostrando através da confiança que ela projetava para o mundo. Você vai voltar, disse firme, recusando-me a aceitar a alternativa. Você é poderosa, inteligente e tem equipe excelente. E além disso, adicionei tentando leveza. Você me prometeu há anos que nunca me deixaria de novo. Não vai quebrar essa promessa agora. Ela sorriu, mas era fraco. Cuide dos pequenos, ela disse. E se algo acontecer? Nada vai acontecer, interrompeu Kyle, voz carregada com autoridade que não permitia discordância. Você é minha filha em tudo, exceto sangue, Elowen. E filhas minhas não falham. Os 3 meses seguintes foram agonia. Relatórios chegavam esporadicamente, confirmando que Elowen e seu grupo conseguiram infiltrar a organização dos caçadores, que estavam coletando informações valiosas, que o plano estava funcionando. Mas cada relatório também trazia riscos aumentados, suspeitas crescentes, situações cada vez mais perigosas. Elara sentia minha atenção, mesmo sendo tão jovem. Tia Elowen vai ficar bem? Ela perguntava repetidamente. Você disse que ela é poderosa. Pessoas poderosas não se machucam, certo? Como explicar para a criança de 5 anos que mesmo os poderosos podiam cair? Como balancear honestidade com necessidade de preservar sua inocência? Acabei dizendo a verdade da melhor forma que conseguia. Tia Elowen é muito poderosa, confirmei. Mas isso não significa que nunca corre perigo. Significa que é forte o suficiente para enfrentar esse perigo e vencer. E ela sempre, sempre volta para nós. Quando Elowen finalmente retornou, foi de maneira espetacular. Chegou ao amanhecer, liderando não apenas seu próprio grupo, mas também dezenas de ex-caçadores que ela havia convencido a mudar de lado. Trouxe evidências massivas de corrupção nos níveis superiores da organização, prova de que os líderes não estavam realmente interessados em proteger humanos de magia perigosa, mas em acumular poder e riqueza para si mesmos. Mais impressionante, ela trouxe aliança. Outros territórios, inspirados por sua coragem e diplomacia, concordaram em formar coalizão formal, união de diferentes grupos trabalhando juntos para proteger aqueles com dons mágicos e lobisomens que não se encaixavam em normas estabelecidas. A celebração que seguiu seu retorno foi massiva. O território inteiro pareceu respirar coletivamente em alívio. E quando Elara correu para os braços de Elowen, gritando de alegria, vi lágrimas nos olhos de minha irmã. Você estava certa, ela me disse mais tarde naquela noite. Eu voltei. Sempre vou voltar. Sei disso agora, respondi. Mas na próxima vez que decidir salvar o mundo, avisa com mais antecedência, sim? Meu coração não aguenta esse tipo de estresse. A coalizão que Elowen ajudou a formar mudou o panorama político de toda a região. Pela primeira vez, territórios que antes eram isolados ou hostis entre si estavam trabalhando juntos. Compartilhavam recursos, conhecimento, defesas, e lentamente, mas certamente,
Atitudes começaram a mudar. O que antes era visto como perigoso ou errado, ter poderes incomuns, não se encaixar perfeitamente em categorias, começou a ser visto como valioso, diverso. Não foi transformação rápida ou fácil. Havia resistência, conflitos, momentos onde parecia que tudo poderia desmoronar. Mas Elowen persistia, apoiada por Kael e por mim, por nossa família crescente e pela rede de aliados que ela cultivara cuidadosamente. Aos 28 anos, Elowen conheceu seu próprio companheiro, um guerreiro tranquilo chamado Theron de um território aliado distante. Ele era o oposto dela em muitas formas. Onde ela era fogo e paixão, ele era água e calma. Mas juntos, eles se equilibravam perfeitamente. Ver minha irmã se apaixonar foi assistir flor desabrochar. Ela sempre fora forte, confiante, capaz. Mas com Theron, ela se permitia também ser suave, vulnerável, completamente ela mesma sem precisar provar nada. Ele a adorava com devoção tranquila, que me lembrava como Kael me olhava. E quando eles completaram o vínculo, senti como se outro pedaço de quebra-cabeça tivesse encaixado perfeitamente no lugar. A cerimônia deles foi diferente da nossa. Menor, mais íntima, realizada em clareira da floresta onde Kael primeira vez encontrara Elowen tantos anos atrás. Elara e Kiran serviram como portadores das flores, solenes em suas tarefas importantes. E quando Elowen e Theron trocaram votos, não foi apenas união de duas pessoas, mas celebração de jornada inteira que os trouxe até ali. Os anos continuaram passando. Elara cresceu para ser líder nata, com dons diplomáticos que rivalizavam os meus e força de combate que fazia seu pai se encher de orgulho. Kiran desenvolveu poderes únicos, capacidade de sentir intenções das pessoas, de saber quando alguém mentia ou escondia algo importante. Tornou-se conselheiro inestimável, jovem ainda, mas com sabedoria além de seus anos. Elowen e Theron tiveram filhos próprios, gêmeos que herdaram poderes impressionantes de ambos os pais. E assistir minha irmã como mãe, ver a gentileza e força com que criava suas crianças, fazia meu coração transbordar de orgulho. Ela estava dando aos seus filhos tudo o que fora negado a nós na infância: aceitação, amor incondicional, liberdade para ser eles mesmos. Uma noite, quase 15 anos após nossa cerimônia de vínculo, Kael e eu voltamos àquela muralha onde tantas de nossas conversas importantes aconteceram. Nossos filhos estavam seguros na cama, o território estava em paz, e pela primeira vez em muito tempo, tivemos momento apenas para nós. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. De como tudo aconteceu? De ter invadido meu território procurando por Elowen e acabado aqui? Olhei para ele. Esse homem que se tornara meu tudo. Vi as linhas de expressão ao redor de seus olhos, conquistadas através de anos de sorrisos que ele finalmente permitia-se. Vi a força que nunca diminuíra, mas também a gentileza que aprendera a mostrar. Vi companheiro, pai, rei, amigo, todas as facetas que ele continha. Não me arrependo de nada, respondi honestamente. Cada momento de dor, cada ano de busca, cada segundo de incerteza, todos levaram até aqui, até nós, até nossa família. Como poderia me arrepender do caminho que me trouxe para casa? Ele me puxou para seus braços, familiar e perfeito depois de todos esses anos. Amo você, ele murmurou contra meu cabelo. Então, agora, sempre, sempre, concordei, permitindo-me derreter contra ele, por todos os dias que os deuses nos concedem. Ficamos assim por longo tempo, apenas existindo juntos sob as estrelas, conectados por vínculo que desafiara maldições e impossibilidades. E pensei em tudo que tínhamos construído, não apenas relacionamento, não apenas família, mas legado de esperança e mudança que continuaria bem além de nossas próprias vidas. Esta era nossa história. Minha, de Kael, de Elowen, de nossos filhos e dos filhos deles por vir. História de como o amor podia quebrar maldições, como família podia ser escolhida, como acreditar em possibilidade de algo melhor podia transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. E enquanto fiquei ali nos braços do meu companheiro, cercada por território que ajudamos a transformar, família que construímos juntos, pensei em minha mãe,
Pensei no sacrifício que ela fez para salvar Elowen, na magia de sangue que ela usou para nos dar chance de sobreviver. Ela sabia, percebi de repente. De alguma forma, ela sabia que tudo isso era possível. Que Elowen encontraria Kael, que eu encontraria ambos, que nos tornaríamos mais do que qualquer um de nós poderia ser sozinho. Por isso ela fez o sacrifício, não apenas para salvar uma filha, mas para dar início à cadeia de eventos que levaria até este momento. Obrigada, mãe, sussurrei para a noite. Obrigada por acreditar em futuros possíveis quando tudo parecia perdido. Obrigada por seu sacrifício, sua coragem, seu amor. Vivemos a vida que você nos deu da melhor forma que sabemos. E faremos com que valha a pena. O vento carregou minhas palavras para longe, para o universo, para lugares onde almas descansam. E por um momento, pensei sentir algo. Presença suave, aprovação calorosa, como se ela estivesse ali conosco, testemunhando tudo que crescera da semente que ela plantara com seu último ato de amor. Esta é minha história, mas também é a história dela, de Elowen, de Kael, de todos que escolheram acreditar que podia haver algo melhor, mesmo quando o mundo insistia que era impossível. E se essa história ensinou alguma coisa, é isto. Nunca desista de procurar pelo que você perdeu. Nunca pare de acreditar em possibilidades, porque às vezes, no processo de encontrar o que você procura, você descobre algo muito maior. Descobre quem você realmente é, o que realmente importa, e amor que transforma não apenas vidas, mas destinos inteiros. Se essas histórias tocam sua alma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova esperando para ser contada, esperando para lembrar você de que magia existe, que amor conquista, que família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Esta é minha verdade. Esta é minha jornada. E agradeço aos deuses por cada passo dela, por mais difícil que tenha sido no momento, porque me trouxe até aqui, até este momento perfeito de paz e amor e gratidão completa.